Olá, pessoal. Sou o professor Antônio Botão, da matéria de Arquivologia, e vim trazer para vocês uma aula sobre os conceitos iniciais sobre a arquivologia, algumas noções importantes do que tem que ser aprendido e compreendido, assim como os princípios que regem a arquivologia. Então, nesse sentido, vamos ver o nosso conteúdo através do compartilhamento da tela, né, do arquivo aqui de PowerPoint. Então, pessoal, vamos tratar agora, como eu falei, dos conceitos e princípios, ou algumas pessoas colocam princípios e conceitos, mas a gente não consegue entender os princípios sem antes abordar os conceitos iniciais sobre arquivologia. Então, colocando aqui a questão das definições que são importantes em arquivologia, nós temos três conceitos iniciais. O de informação, que é o resultado do processamento, manipulação e organização de dados. Deixa eu mover minha imagenzinha para outro lugar para não atrapalhar. Então, informação é o resultado do processamento, manipulação e organização de dados, de tal forma que represente um acréscimo ao conhecimento da pessoa que a recebe. Então, nesse sentido, a informação é algo que é gerado por meio da manipulação de dados. Dados não são informações, eles são a matéria-prima que, ao se ligarem, ao se combinarem, dão dois ou mais, né, dão origem ao que a gente chama informação. E ao conjunto de informações que nós adquirimos, né, por meio dessa assimilação e organização dessa informação, a gente chama isso de conhecimento. Então, conhecimento nada mais é do que o conjunto de informações que nós acumulamos ao longo das nossas vidas, por meio das nossas experiências. Então, temos aí uma tríade, né, que é representada por dado, informação e conhecimento. O conjunto de um vai gerando o outro nessa linha de raciocínio. Mas a informação é algo que é considerado imaterial. Então, nesse sentido, ela precisa, para ela se materializar, ela tinha que estar registrada. Ela teria que tomar forma e formato em alguma coisa, de alguma maneira. Então, é o que a gente chama de suporte. Suporte é um meio físico, no qual a informação é registrada. Então, suporte mais tradicional que conhecemos é o papel, né? É o tradicional, é o suporte tradicional que nós conhecemos e usamos também em larga escala, apesar da gente estar vivendo uma época de tecnologia e fazer muita coisa no computador. Mas um CD, um DVD, um pendrive, tudo isso é suporte. Se eu conseguir registrar informação nesses meios físicos, tudo isso é suporte também, extrapolando a questão do papel. O HD do computador é um suporte. Então, por aí vai. A fotografia e por aí vai. E a esse casamento, a essa junção de informação e suporte, nós damos o nome de documento. Então, documento, de uma forma genérica, é qualquer informação que a gente consiga registrar num suporte. Então, você fez um documento lá no seu computador, registrou num suporte, aquilo é um documento. A gente chama de documento eletrônico. O contrato de vocês com alguma firma, né? O prontuário de paciente de vocês em um hospital, isso é documento, porque ali tem uma informação ou algumas informações registradas em um meio físico que a gente chama de suporte.
Mas, seguindo essa perspectiva, é importante abordar que nem todo documento vai ser um documento que a gente chama de arquivo, um documento arquivístico. A arquivologia ela não vai tratar de todo e qualquer documento, ou seja, de toda e qualquer informação registrada no suporte. Ela trata do que nós chamamos especificamente de documento arquivístico. Então, documento arquivístico é aquele que é produzido no âmbito das atividades de uma organização ou da vida de uma pessoa, com fins essencialmente administrativos, e serve como fonte de prova. Então, vamos lá. Documento arquivístico é aquele documento que as empresas produzem, que vocês também, pessoas físicas, também produzem. Para quê? Para servir de prova de alguma coisa. Vocês produzem ou acumulam, né? Assim como as organizações, as empresas também produzem para configurar as suas atividades. Ele sempre vai ser de cunho administrativo. Qualquer documento arquivístico nasce com propósito administrativo. Ah, professor, mas não tem o documento histórico e tal? Tem. Mas nenhum documento nasce de imediato com valor histórico ou cultural. Todo documento, atenção com isso, todo documento nasce, arquivisticamente falando, com fins administrativos. A questão se ele vai servir à história, se vai servir à cultura, é uma condição posterior e não uma condição essencial para a sua criação. Então, é uma consequência de um documento que nasce administrativo, que nasce, né, chamado arquivístico, ele se tornar um documento histórico. Não é uma obrigação, é uma possibilidade. Mas a única coisa que vocês têm que absorver aqui é que todo documento arquivístico nasce administrativo e serve como fonte de prova daquela situação, daquele ato, prova alguma coisa, um contrato de aluguel, um contrato de trabalho, um boletim de ocorrência. Toda a produção desses documentos tem por trás um contexto, que a gente fala muito em contexto em arquivologia. Tem todo um propósito que antecede e culmina com a produção desse documento. E aqui embaixo, em destaque, tem uma observação do que eu falei ainda agora para vocês. Nenhum documento arquivístico é produzido com fins históricos e culturais. Ele não nasce imediatamente histórico ou com fins culturais. Tal valor documental se dá com o tempo e o tipo de uso ao qual o documento se prestará no futuro. Ou seja, nem todo documento arquivístico vai necessariamente adquirir, se tornar um documento histórico, com valor histórico ou cultural. Continuando, e arquivo? Né? O que consiste, no que consiste a palavra arquivo? Dentre determinadas definições, né, como local de guarda de documentos e por aí vai, arquivo, grosso modo, a gente tem que entender como um conjunto de documentos, ou seja, mais de um, produzidos e recebidos por instituições públicas, instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoas físicas, né? Eu, você aí, né? Nós, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. O que isso quer dizer? Arquivo é o conjunto de documentos que nós produzimos e recebemos, acumulamos, sejamos nós uma instituição, pública ou privada, ou uma pessoa física, conta de luz, boleto bancário, conta de água. Você recebe, você acumula. Para que você guarda? Olha o propósito do documento arquivístico aí, para servir como fonte de prova. Se alguém te questionar em algum momento sobre determinada transação, você mostra o documento lá para provar que está tudo em dia, que está tudo certo, que está tudo correto.
tá? Qualquer que seja o suporte da informação, ou seja, não precisa ser necessariamente o documento representado em papel. Pode ser uma nota fiscal eletrônica que você comprou um produto e você recebeu no seu e-mail, tá? Independe de suporte. Ou a natureza dos documentos, ou seja, se o documento é oficial, se ele é científico, qualquer que seja a natureza do documento. Se ele é um documento normativo, isso independe. Foi produzido no âmbito de atividade de uma organização ou da vida de uma pessoa, independente do suporte onde você registrou a informação, é um documento arquivístico, então isso configura arquivos, né? O conjunto desses documentos. Continuando. E a arquivologia, que é essa disciplina que nós estamos dando início ao estudo. A arquivologia também é conhecida como arquivística, tem essa dubiedade aí terminológica para a área, né? Então, a arquivologia também é conhecida como arquivística e é uma ciência que se relaciona com a ciência da informação. A ciência da informação é um campo vasto que engloba a produção, fluxo, utilização e compartilhamento de informações, né? Desde o início, quando a informação é produzida, até o fim de sua utilização. Então, a ciência da informação estuda esses fluxos em qualquer área de conhecimento. Então, ela é uma área interdisciplinar a qualquer campo do conhecimento. E dentro das áreas que ela abarca está a arquivologia. Então, a arquivologia também é considerada um campo científico autônomo. Ela tem um status quo, ela tem um campo teórico bem consolidado, né? E construído a respeito de perspectivas teóricas e, com certeza, práticas também, que vão diferi-la, né, destacá-la das outras ciências documentais, como biblioteconomia e museologia. Ok? Então, é isso que vocês têm que entender até aqui. A arquivologia ou arquivística, ela vivencia grandes mudanças provocadas pelas tecnologias de informação e comunicação, a gente chama TIC, né? A abreviatura de Tecnologia de Informação e Comunicação. Então, as TICs provocaram grandes mudanças, não só nessa área, mas em outras também. Mas isso impacta de forma decisiva, incisiva, sobre os princípios teóricos e a prática nos arquivos. Então, por que ocorre, professor, mudanças constantes nos arquivos por conta das TICs? Porque conforme as tecnologias de informação e comunicação vão se aprimorando, vão evoluindo, novas necessidades informacionais por parte dos usuários, né? Somos nós, vão surgindo. Então, conforme a informação muda, a forma de ser registrada, o suporte vai evoluindo, a produção e fluxo vai mudando ou tomando outro rumo, a conservação desses suportes, tudo isso provoca necessidades informacionais dos usuários dos arquivos, no sentido do que buscar, sobre o que buscar. Então, isso impacta nas nossas vidas e também diretamente impacta nos aspectos teóricos e práticos da área. Então, a arquivologia, ela estuda métodos e técnicas de organização dos documentos, desde o momento da sua produção, acompanhando o seu trâmite até a sua destinação final. O que é a destinação final? É o fim que aquele documento vai ter depois que ele tramitou, depois que ele foi usado. Ao final disso, ele não serve mais para nada, a gente atribui uma destinação chamada eliminação, o documento é destruído. Ou ele cessa a sua utilidade administrativa, mas adquire um caráter aí, olha a possibilidade que eu falei,
Aí ele adquire um caráter histórico, cultural, social. Aí a destinação atribuída é o que se chama recolhimento à guarda permanente. E quando se fala em guarda permanente, é para sempre mesmo que o documento vai ficar gravado, vai ficar guardado. Então, guarda permanente é a manutenção do documento em um arquivo chamado permanente ou histórico, onde ele fica guardado para sempre. Tá? Então, são essas duas destinações finais atribuídas aos documentos depois de cumpridas as suas finalidades. O objetivo da arquivologia, como está implícito no tópico anterior, é organizar os acervos documentais. Para quê? Para proporcionar o acesso à informação. E a teoria arquivística ou arquivologia também pode ser entendida como um conjunto de princípios, conceitos e técnicas a serem observadas na produção, organização, guarda, preservação e uso dos documentos em arquivo. Então, teoria arquivística é isso. Vai acompanhar desde um conjunto de princípios, conceitos e técnicas que vão ser observados desde o momento que o documento é produzido, né? Posteriormente organizado, guardado, preservado, e o uso que se faz desses documentos. O objeto intelectual da arquivística. A gente está falando em documento, mas o documento é um instrumento. O que me interessa não é o suporte documental, o material físico onde eu registrei uma informação, e sim a informação em si. O objeto intelectual da arquivologia é a informação. O suporte é uma questão física, mas o que me interessa é o que está lá escrito intelectualmente, registrado naquele suporte, qualquer que seja. Ou, mais especificamente, os dados que possibilitam a informação. Aqui está repetido os dados que possibilitam a informação. Ok, pessoal? Então, objeto intelectual da arquivologia é a informação originada por dados, e isso está registrado nos documentos. Também a gente vai lidar já com os princípios arquivísticos, que constituem um marco principal, né? É o cerne da questão que difere a arquivística das outras ciências documentárias, biblioteconomia e museologia. Nós vamos ver também aqui, cabe trazer, a questão da diferenciação entre os arquivos e os órgãos de documentação, para vocês entenderem a peculiaridade da arquivologia ou da arquivística dentro desse campo. Outra consideração é essa: os documentos de arquivo são indispensáveis ao desempenho das atividades governamentais, como também ao cumprimento das mesmas atividades em organizações privadas. Então, se eu cheguei a produzir um documento arquivístico, é porque houve uma necessidade, gerou-se um contexto onde eu preciso registrar aquela informação naqueles documentos para as coisas acontecerem, para dar fluxo às operações e os processos dentro das organizações. Não existe organização, seja ela pública ou privada, que não precise produzir documentos para sacramentar determinados atos ou determinados procedimentos ou fazer uma tarefa, algo se concluir, né? De se alcançar um objetivo de ser alcançado. Então, o documento contém o registro de... os documentos arquivísticos contêm registro de obrigações financeiras, também legais e administrativas a serem cumpridas pelas instituições. A importância dos arquivos para as instituições está mais evidente a cada dia, né? Dado o aumento da geração de informações pela nossa sociedade contemporânea, o que implica na definição de metodologias, olha aí, que se adequem. Por que se adequem? Porque todo dia as nossas necessidades informacionais estão mudando, exigindo
novas perspectivas. Então, essas metodologias têm que se adequar à produção, conservação, guarda e destinação dos documentos. Então, é um campo em constante mudança. E os arquivos representam um importante centro de informação, um veículo de comunicação, porque nós nos comunicamos via documento, um instrumental de segurança para a defesa de direitos, né, prova, garantia dos direitos, e uma fonte de apoio à tomada de decisões. Nós, de posse dos documentos, tomamos decisões mais rapidamente do que se nós não tivermos aqueles documentos, aquelas informações à mão. A gente vai demorar, vai ficar meio receoso de tomar aquela decisão, qualquer que seja. Então, a finalidade, atenção, dos arquivos é servir à administração, que eu já falei antes. Tá? Arquivo é produzido com fins administrativos. A gente chama isso de finalidade funcional. Então, quando virem a palavra funcional, é a finalidade dos arquivos, ou seja, servir à administração, ao funcionamento das organizações. E outra coisa importante aqui em destaque: somente arquivos têm essa finalidade dentre os órgãos de documentação, e nós vamos ver isso na sequência, essa diferenciação. E a sua função é guardar e conservar os documentos para recuperar as informações. E aqui a gente tem a diferenciação entre arquivo e os outros órgãos de documentação. Então, arquivo, né, nós já vimos o conceito lá anteriormente, é a acumulação ordenada dos documentos, em sua maioria textuais, ou seja, a maioria está em papel, criados por uma instituição pública ou privada ou uma pessoa física no curso de suas atividades e preservados para a consecução dos objetivos visando a utilidade que poderão servir no futuro. Sua finalidade é funcional, ou seja, servir à administração. E esse conceito está elucidado pelo artigo 2º da Lei 8.159 de 91, que é a Lei de Arquivos, a chamada Lei de Arquivos. Então, está oficializado esse conceito até em lei, né? A teoria está sacramentada num dispositivo legal, onde consideram-se arquivos, para fins desta lei, os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, o que já falamos anteriormente, qualquer que seja o suporte ou a natureza dos documentos. Então, isso ratifica o conceito de arquivo que nós vimos anteriormente. Agora, a biblioteca. A biblioteca é um conjunto de material. Vocês observem que não está se falando de documento. Em sua maioria impresso. Livro, revista, jornal. Mas não é só isso. Existem mapas, existe microfilme, existem discos, fitas. Tudo isso é material de biblioteca, assim como também de arquivo. Disposto ordenadamente por estudo, pesquisa e consulta. Olha aí a diferença crucial. A finalidade da biblioteca ela é cultural, não é administrativa. Então, a biblioteca serve à sociedade de uma outra forma, de uma outra perspectiva. O museu. O museu é uma instituição de interesse público com finalidade de conservar, estudar e colocar à disposição do público a diferença no material, conjunto de peças e objetos. Então, esse conjunto de peças e objetos, nós chamamos de acervo museal, ele tem valor cultural. Então, tal como a biblioteca, guardadas as diferenças entre os materiais que acumulam, a finalidade do museu também é cultural. Então, até aí, confirmamos a teoria de que somente arquivos têm finalidade funcional,
como eu havia dito anteriormente. E os centros de documentação e informação? Aí já é um mix, né? Eles abrangem algumas atividades próprias de arquivo e de biblioteca, mas não é tudo junto e misturado, não, tá? O campo é mais dinâmico, é maior, então exige especialização e aproveitamento de toda a espécie, né? Quer dizer, essa especialização é porque ele é centrado num campo específico de conhecimento. Então, você tem material de arquivo, de biblioteca, né? Só que especializado em um campo do conhecimento e que vai coligir, armazenar, classificar, selecionar e disseminar toda essa informação. Então, diz-se que a finalidade do Centro de Documentação e Informação é a pesquisa especializada. Tá, gente? Então, isso daí para ratificar, confirmar que somente arquivos têm essa finalidade, ou seja, funcional. Vamos ver uma outra coisa aqui. Continuar compartilhando com vocês. Vamos fazer uma pequena pausa nesse bloco e a gente continua com o nosso assunto sobre arquivologia, tratando de outros tópicos dentro do âmbito da arquivística e dos princípios. Mais adiante, no próximo bloco. Até já, pessoal.